Bom dia, pessoal. Estamos aqui para iniciar mais um vídeo de nossos exercícios que estamos dando sequência. Esse é o penúltimo exercício, né, dessa sequência de exercícios, de atividades práticas que estamos fazendo. E esse exercício é referente ao exercício número 3, que pede para a gente o seguinte: fazer um algoritmo em linguagem C, no qual o usuário vai digitando sucessivamente valores positivos e salvando esses valores em um vetor de dados. Quando o usuário entrar com um valor negativo, o programa deve parar de pedir esses valores e calcular a média dos valores já fornecidos, excluindo o valor negativo digitado. Para a gente dar início a esse algoritmo, precisamos, em primeiro lugar, entender os comandos que a gente vai colocar dentro desse algoritmo. E dá para vocês perceber que eu usei aqui o comando double para poder montar a minha função média. E eu já comentei em algoritmo anterior sobre o double. E quero também relembrando aqui com vocês esse algoritmo. Vamos lá. Vou colocar aqui algumas linhas para lembrar na prática, para vocês verem a diferença se eu coloco o double, se eu tivesse colocado o float ao invés de double. A gente viu na aula passada que representamos inteiro com %d dentro das aspas, e depois um printf. Para variáveis decimais ou reais, como float e double, a gente usa %f. Então, vamos ver aqui um exemplo que mostra o valor de π com repetição simples de float e outro com precisão em dupla, né, que é double. Vamos colocar aqui para vocês verem. Repara que o float, um π com float, ele ficaria assim, 3.14. Double, repara que ele fica com muito mais precisão, muito mais completo. Daí eu colocaria aqui dentro de printf, valor de π por %f, /n para poder pular uma linha, π. E para float, o primeiro printf para double, depois para float, valor de π mais preciso, %f, π double. Pronto, mas o mais importante está aqui, na diferença entre os dois na prática, para você ver como fica mais preciso o nosso código. Outra função, dá para vocês perceber no código aqui, muito usada também, é esta função aqui, return. Repara que muitas pessoas deixam aqui depois de system pause, mas eu estou usando no meio do código. E qual a finalidade dessa função no meio do código? É que o código ele precisa retornar algum valor para o compilador. Toda função em si ela precisa retornar esse valor para o compilador, à exceção de alguma função declarada para retornar algo do tipo void. Para poder vocês entenderem, vou colocar na prática aqui. Vou tirar isso daqui. Repara, void função 1. A função principal de qualquer programa mãe sempre retorna um valor do tipo inteiro int. Portanto, a gente precisa declarar também, como eu vou mostrar para vocês dessa forma. Void função 1 underline 1. Então eu estou declarando. Quero dizer, eu
posso, deixa eu ver, fazer melhor. Declarar int mãe. Tudo bem, tudo bem. Mas na prática, se no caso da função mãe você não colocar o int, o compilador automaticamente o que ele faz? Dá erro? Não, ele retorna um valor do tipo int. Pois bem, já que toda função deve retornar um valor ao compilador, então você deve colocar ao final do bloco de comandos pretendido o comando return, seguindo do que você quer que seja retornado. Por exemplo, suponhamos que eu declare uma função para calcular o quadrado de um número. Então eu deveria fazer de que forma? Para poder calcular o quadrado de um número. Vamos lá, eu posso fazer desta forma. Int função quadrado. E dentro do corpo, ó, int número, printf, informa o número desejado. Scanf, para receber na memória, %d, porque repara aqui em um inteiro, né? E o número que está aqui, ó, dentro de inteiro. Retorna número vezes número. Esta variável ela vai retornar para o usuário o quadrado referente àquele número que ele digitou dentro de printf. Repara esse simples código. O programa pede para você informar um número usando a função printf. O número digitado pelo teclado é lido pela função scanf. Logo em seguida, a função retorna ao quadrado do número digitado, ou seja, num vezes num. Agora, colocando essa função dentro de uma mãe, ela obviamente ficaria diferente. Com o mesmo resultado, mas eu montaria o meu código de forma diferente, assim, ó, int mãe, dentro do corpo, int resultado, resultado recebe a função do quadrado, printf, o quadrado do número digitado é %d, porque repare que aqui é um inteiro, e resultado na frente, que olha só, são os resultados que tem aqui no inteiro e dentro de meu algoritmo, e finalizo com o retorno 0. Pronto, ele vai mostrar na tela para o usuário o resultado. Simples assim. Você reparou que nesse algoritmo a função mãe, ela chamará a função para o cálculo do quadrado do número. No caso, função quadrado. Essa, por sua vez, ela encarrega de solicitar o número, calcular o procedimento desejado e retornar à função mãe o resultado do seu processamento. Esse resultado é passado à variável resultado, que é exibida na tela. Você pode reparar também que ao final da função mãe foi colocado um return 0. Isso serve para quê? Isso serve para informar ao compilador que ocorreu tudo certo com a função mãe. Se mãe retornasse um outro valor diferente de 0, é óbvio que haveria um problema na execução do código, que seria informada ao compilador. Então vamos lá. O próximo código, comando que eu tenho aqui, que muitas pessoas falam: professor, por que você gosta de colocar o void? Eu gosto, em todos os algoritmos, porque o void ele significa ausência de retorno. Já um tipo void com este algoritmo na frente que eu coloquei aqui, ó, este sinal de vezes aqui na frente, de multiplicação, significa um ponteiro genérico, um ponteiro de um tipo desconhecido ou não especificado, um ponteiro para qualquer coisa, um endereço de memória qualquer. Eles aparecem bastante na linguagem C, embora nem sempre o programador os perceba. Por exemplo, a função malloc retorna um ponteiro do tipo void. Um grande exemplo que eu vou colocar para vocês ver na prática aqui é o malloc. Quando eu uso este comando malloc, geralmente fica assim, ó, int, ponteiro meu número, recebe int, malloc sysof int. Repara que é muito usado isso aqui em linguagem C.
Mas vamos lá. Então, como que ficaria o código do exercício 3? Ficaria assim. Um algoritmo em C no qual o usuário vai digitando sucessivamente valor positivo e salvando esses valores no vetor de dados. Quando o usuário entrar com um valor negativo, o programa deve parar de pedir valor, calcular a média dos valores já fornecidos positivo, excluir o valor negativo digitado. Então eu criei a função média aqui com o double, cmédia, double. Repara que ele está com aquele sinal de vezes aqui, porque ele é um ponteiro para qualquer bloco de memória. Vetor, int, len, int recebe i, double recebe sm, que recebe 0. Eu poderia, ao invés de colocar esse sm aqui, que eu vou usar ele em todo o restante do meu código, ou qualquer outra coisa, desde que a matemática minha fique numa lógica racional, definindo o vetor for i recebe 0, i menor que len, i recebe mais 1, sempre dentro de meu loop. Repara que isto é básico da linguagem C. Para retornar a minha soma solicitada, retorne SM dividido por len, recebe? Repara que SM eu coloquei aqui junto com double, len aqui. Poderia ser qualquer outra coisa. Int main void, vocês sabem o que é void, ele vai ter buscando, ele vai ter buscando dentro do vetor aqui, meu bloco vazio, double, vetor recebe 100, int i recebe 0, normal aqui, a definição do meu vetor, normal, tranquilo. Importante, para não termos erro aqui, entrar com números desejados do vetor que seja calculado. Puts, valor desejado, estou fazendo o que? Pedindo o valor desejado aqui para o usuário. Scanf, estou gravando na memória. While, vetor i menos 1 maior ou igual a 0. Agora vamos aqui, calculando a média do vetor formado e exibindo na tela. M recebe média, vetor i menos 1, tudo bem. Printf, média total que estou fazendo aqui, exibindo a média na tela. Tá vendo? De visualização. System pause e finalizei o código. Simples assim. Expliquei para vocês todas as variáveis, todos os comandos que eu usei aqui dentro. Tranquilo. Acredito que deu para entender bem. Como por exemplo, o que eu posso ter deixado de falar aqui? Eu acredito que é só. Espero que tenha entendido. Se vocês tiver alguma dúvida em relação a algum comando, poste que eu vou ter explicando. Espero que tenha ajudado bastante com este resumo de explicação aqui. Qualquer dúvida é só me procurar. Aquele abraço.